Boa noite, meu nome é Felipe Mion, esse é o Crime e Comédia, e o caso de hoje, eu já vou pedir desculpas desde já, porque eu fiquei irritado no final e vocês também ficarão. Em junho de 2020, uma mulher de 54 anos de idade, chamada Sandra Hughes, que morava no Havaí e trabalhava como contadora, apesar de ter estudado na faculdade o que na tradução literal do Google Tradutor que eu botei chamava Sobrevivência na Selva, pois é, eu nem sabia que isso era um curso de faculdade. Decidiu passar a quarentena em Madera County, na Califórnia, que fica entre duas florestas, gente. Cara, sempre floresta, ou buraco, enfim. As florestas são o Yosemite National Park e a Sierra National Forest. O local exato do itinerário da Sandra, onde ela estabeleceria, uh, como chama, o acampamento, se chama Johnson Meadows, que é lindo, aliás. Porém, é floresta e é bastante perigoso, porque floresta tem tudo quanto é bicho, né? 6 dias depois que ela foi para esse local, em dia 2 de julho de 2020, outros campistas se depararam com o local onde a Sharon tinha estabelecido o acampamento dela. Sandra! Gente, caralho, é que eu não tô lendo. Sandra. Eu vou deixar um desde o começo? 6 dias depois, em 2 de julho, desculpa, gente, é porque eu achei que era Sandra Oh que tinha desaparecido. Ixi, eu até contei o que vai acontecer. Outros campistas se depararam com o local onde a Sandra, vou até falar português lá, tinha estabelecido o acampamento dela. E eles estranharam que o local parecia abandonado e que tudo parecia destruído. Eu não estranharia. Ursos, eu pensaria em tudo, até o urso polar, eu ia pensar. Entre as coisas espalhadas pelo campo, eles observaram que o que parecia ser mochilas reviradas, o que é preocupante, né? Porque se a pessoa sair, não tá ali sem mochila, enfim. Observaram documentos pessoais espalhados e por causa disso eles ficaram confusos e, né, achando, não sabendo se aquilo tinha sido causado por um animal ou se por um ser humano. Então eles avisaram a polícia local. No mesmo dia, a polícia foi até esse local e a primeira dedução foi que a pessoa que havia acampado ali tinha ido embora e deixado o lugar sujo, ao ponto de parecer vandalizado, porque parecia vandalizado mesmo. Em meio à bagunça, a polícia então encontrou os documentos da Sandra e entrou em contato com a família dela. A família da Sandra ficou preocupada imediatamente, porque eles disseram, né, para a polícia que a Sandra era consciente sobre o meio ambiente e que ela não tinha a menor possibilidade dela ter deixado o acampamento sem recolher o lixo. Porque parecia que era isso, né? Então, nesse momento, a Sandra foi considerada como pessoa desaparecida e as buscas por ela começaram. Foram usados dezenas de guardas, helicópteros, cães farejadores. Em 4 de julho de 2020, 2 dias depois de serem iniciadas as buscas, a Sandra foi avistada por campistas. Esses campistas notaram a mulher que tinha o cabelo tingido de azul, notaram que ela parecia ter uma lesão superficial no rosto, que ela estava descalça e usava uma camiseta preta e calça jeans. Eles não observaram se ela tinha alguma mochila ou aparatos para acampamento, eles não observaram nada além disso. Mas como a mulher não fez nada e eles conseguiam se enxergar, ao se deparar com os campistas, eles simplesmente seguiram em frente para somente depois descobrirem flyers né, com as fotos dela, da mulher desaparecida, da Sandra. Em 5 de julho, o veículo da Sandra foi encontrado e parecia que tinha passado por um acidente. Mas, de novo, nenhum sinal da mulher. Ao redor do veículo, mais objetos espalhados foram encontrados, todos pertencentes a Sandra. Mais ou menos, o local onde foi encontrado mais ou menos no mesmo estado em que o acampamento inicial tinha sido encontrado. Por causa dessa similaridade entre o local do acampamento e o local do carro, e por causa da descrição do grupo de campistas que tinham avistado a mulher sem que ela tivesse dito nada, sem pedir ajuda, sem fazer nada, a polícia começou então a trabalhar com a teoria de que a Sandra tinha sofrido um acidente nesse carro, possivelmente batido com a cabeça, e que talvez ela tivesse mentalmente confusa, contusão, por exemplo, né, em detrimento desse evento. Por causa disso, a polícia achou melhor então deixar o veículo onde ele estava, caso a Sandra recobrasse um pouco aí do que eles achavam que podia ser, né, essa
coisa de consciência e voltasse pro carro dela. No carro, a polícia deixou um bilhete avisando que eles estavam buscando por ela, né, torcendo para que ela retornasse, e que a família dela estava muito preocupada. Em 12 de julho, uma semana depois do carro ter sido descoberto, perto de um lago, no meio da floresta, só que a quilômetros dali, do local inicial da busca, a polícia encontrou um saco de dormir que pertencia a Sandra. Mais nada a Sandra. Em 20 de julho, quando nenhum novo sinal da Sandra, a polícia ficou sem pistas para continuarem as buscas. Eles continuaram, num grupo menor, mas continuaram, mas eles ficaram sem pistas. Em 9 de agosto de 2020, uns caçadores avistaram a Sandra de novo. Ela estava no meio, ela estava, segundo eles, meio apática, encostada numa árvore. Então eles foram em frente porque, de novo, não sabiam que era uma pessoa desaparecida. Esses caçadores chegaram a acenar para a mulher, do tipo, oh, e aí, tá? Que ignorou eles, ou pelo menos eles achavam que ela tinha ignorado o aceno deles, o que corroborava, né, a tese, na minha opinião, da polícia. A polícia foi até o local e novas buscas foram realizadas e, de novo, nada da Sandra. Eventualmente, tanto as autoridades quanto a família da Sandra começaram a se resignar com a probabilidade muito alta de que, se a encontrassem, provavelmente não a encontrariam viva. Em 21 de julho de 2021, ou seja, gente, um ano depois disso tudo, um homem chamado Jake e a esposa dele e 3 filhos estavam explorando uma região montanhosa dessa floresta Sierra National Park com um jeep. Estavam no jeep. No meio da montanha, eles pararam para fazer um piquenique numa clareira, em meio a essa montanha da floresta, né? Tipo assim. E aqui o caso vai ficar do jeito que eu detesto, gente. Ai, pelo amor de Deus. Tipo assim, parece que eu vou falar uma coisa super interessante, mas se prepare para se decepcionar, não me odeie. É o caso. O casal e a família inteira, né? Parou aí pra fazer esse piquenique. E aí, de repente, supostamente, o filho de 3 anos do casal parecia estar falando sozinho. Ai, gente, lá vem. Porque tava falando, olhando numa direção pra floresta, onde ninguém viu nada, a não ser a criança de 3 anos, tipo poltergeist. Quando a mãe do menino perguntou pro menino de 3 anos com quem ele tava falando, ele disse: com uma mulher na floresta que parece pedir nossa ajuda. Ela está morta. Gente, a família toda ficou. Desculpa, não é engraçado, mas a família toda ficou com cagaço, voltou pra casa. Inclusive a mulher do Jake, gente, tô rindo, desculpa demais. A mulher do Jake fez um post no Facebook contando a experiência. Fantasmagórico. Eu não acredito nessas coisas. Eu acho que ela viu o post. Ou o poster, o flyer, sei lá. Na minha opinião. Que não é pra ser, né? Nesse post, ela descreveu a mulher que o filho supostamente tinha visto, o espírito, sei lá o quê. Que ela tava usando camiseta preta, jeans e cabelo azul. De alguma forma, a polícia local ficou sabendo do post e pediu pra falar com o Jake e com a família dele. A polícia levou pra família, né, que fez que viu o espírito da Sandra, supostamente, várias fotos de várias mulheres com cabelos azuis e chamaram a criança, né, pra ver quais fotos a criança ia selecionar. No entanto, quando o menino de 3 anos viu a foto, supostamente ele selecionou exatamente as fotos que correspondiam a Sandra e não as outras mulheres de cabelos azuis. Por causa disso, o caso continua aberto, tá vendo, gente? Eu achava que ia descobrir. E especialmente para a família da Sandra, que ainda tem esperanças, né, que ele seja solucionado, eu espero que ele seja. Porque eu não acredito nessa história aí da família, não. Eu acho que foi. Não. Né. Esse foi o caso de hoje, gente. Tá vendo? Ele não é. Não tem aquele barulho. Ué, ué. Ele termina assim, né? Obrigado de nada. Tchau, gente. Eu odeio quando aparece no meio do negócio espírito, gente.